Bom dia, sétimo ano. Tudo bem? Acredito que sim, né? Vamos começar a nossa manhã com a seguinte frase, o seguinte pensamento. Sempre há uma outra chance, uma outra amizade, um outro amor, uma nova força. Para todo fim, um recomeço. Né? Então, se a gente não está conseguindo cumprir com as nossas atividades, com as nossas funções, né, com aqueles anseios que a gente tinha projetado, né, sempre tem uma outra chance, sempre tem uma nova chance. Então, vamos deixar de lado aquilo que já aconteceu e vamos recomeçar. Vamos recomeçar esse nosso semestre aí, né, com um novo olhar para as nossas atividades. Ok? Hoje seguimos o nosso capítulo 17, Nativos e Colonos na América, tá? E hoje sobre a segunda parte, a partir da página 56 à página 67. Na primeira aula da semana, nós vimos que esses colonos, quando chegam na América, nós estamos vivendo um choque cultural muito significativo e aquilo que inicialmente parece que começou ameno, a gente vê que logo passa por uma imposição cultural com a ideia dos colonos conquistar cada vez mais territórios. Desses colonos que vieram para a América, então nós tivemos os espanhóis, os ingleses e os portugueses, que é o caso do Brasil. Em relação à América Espanhola, a América Espanhola é aquela América conquistada pelos espanhóis, pela Espanha. Então, Colombo, quando ele chegou em 1492 na América Central, a ideia inicial dele vai ser o quê? Buscar ouro e riquezas diversas. Então, qual a principal motivação para a chegada dos espanhóis à América? A principal motivação é a busca por metais preciosos e riquezas diversas. Eles vivem o mercantilismo. No primeiro momento, a ideia é o quê? Fundar povoados e promover expedições de reconhecimento do território, conhecendo a terra que eles encontraram. Em meio a esses reconhecimentos aí, né, tem destaque o Hernán Cortés, que foi o conquistador espanhol, que quando ele chegou aqui na América, ele acaba fazendo alianças com as pessoas locais. Essas alianças, inclusive, né, ele consegue ter essas pessoas como guias e, de certa forma, intérpretes. E isso acabou contribuindo para a destruição do Império Azteca. Ele fazia alianças com os nativos e essas alianças acabaram sendo decisivas, né, para que houvesse então a dominação sobre os povos e o território aqui na América. Já em 1521, existia um exército formado por indígenas e espanhóis. Existia esse exército, então, formado pelos indígenas, e os espanhóis, então, finalmente conseguem destruir o Império Azteca. Lógico que eles ficaram resistindo, né, a vários ataques, mas não foi tão positivo assim. Isso, né, devido a essas alianças, então, que os espanhóis fizeram com os povos inimigos dos astecas. Isso foi extremamente significativo. Já na década de 1530, o espanhol Francisco Pizarro vai comandar um ataque aos incas e faz uma emboscada para o imperador inca Atahualpa e com isso o poder central do Império Inca é destruído. Dessa forma a gente percebe o quê? Que tanto o Azteca quanto o Inca, essas duas grandes civilizações, elas foram devastadas de forma bastante violenta.
houve resistência por parte desses povos, houve sim, porém, né, boa parte dessas populações ou populações inteiras acabaram sendo dizimadas pelos europeus. Então, os espanhóis estão aqui na América e eles precisam organizar como que eles vão fazer ter o controle sobre esse novo território. Então, passado esse período de conquista, eles passam a estruturar e a organizar o território dominado por eles. E o que eles vão fazer? Eles vão criar uma estrutura, vão criar órgãos específicos para mostrar o domínio deles aqui na América. O que eles vão fazer? Em 1503, os espanhóis vão criar a Casa de Contratação. Nessa Casa de Contratação era o quê? Eles conseguiam, a ideia era essa casa, controlar tudo que vinha das posses americanas. Tá? Era uma forma de controlar, ter um monopólio sobre as atividades comerciais entre esse território aqui e a coroa espanhola. Já em 1520, foi fundado o Conselho das Índias. Nesse Conselho das Índias, ele era um órgão que auxiliava o rei nas principais decisões que ele tinha que tomar para agir aqui na colônia. Dentre essas coisas, o que o rei faz? Ele vai dividir a América Espanhola em 4 vice-reinos. Esses vice-reinos vocês têm lá no livro de vocês, na página 59, tá? 58 e 59. Na 59 vocês têm o mapa lá. Então, o amarelinho lá é vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino da Nova Granada, vice-reino do Peru e vice-reino do Rio da Prata. Então, 4 vice-reinos. E, igualmente, 4 capitanias. Nessas capitanias, eles vão ter a Capitania Geral de Cuba, Capitania Geral de Guatemala, Capitania Geral da Venezuela e Capitania Geral do Chile. Nesses vice-reinos, era o quê? Era uma forma de melhor administrar ou controlar a produção aqui. Os vice-reis, eles eram pessoas de confiança da elite espanhola e que realizavam julgamento, mantinham controle sobre todas as coisas que aqui existiam. Tá? Já as capitanias, essas capitanias gerais, elas serviam como um controle militar. Então, vai acontecer o quê? Eles vão começar a organizar, a criar uma estrutura para ter um controle total sobre esse território aqui na América. Tá? Foi criado também o cabildo ou cabildo colonial, que era como se fosse um conselho municipal. Tá? Então, era uma forma mais centralizada ainda. Então, pensa só, os vice-reinos seriam como se fossem as regiões, vamos supor, do Brasil. Tá? E aí as capitanias seriam os estados dessas regiões. E os cabildos seriam as prefeituras dessas cidades aí, desses estados, né? Ou seja, ele foi centralizando cada vez mais, né? De todas as formas para conseguir ter um controle sobre esse espaço, certo? O que o governo queria com essa divisão administrativa? Né? Era o quê? Controlar, organizar a administração colonial e efetivar toda a exploração das riquezas da colônia. Falando em riquezas, quais eram as características econômicas desses espanhóis aqui? Eles vão se apropriar de instituições que já existiam entre os indígenas, né, 2 formas de trabalho, que era a mita e a encomienda. A mita era, como é que vai dizer? Era como se fosse um recrutamento, dá para se dizer, né? Que consistia no envio, então, por parte das autoridades indígenas, de homens que trabalhariam por ao menos 4 meses em atividades diversas, principalmente minas. Então, a mita era uma forma de
trabalho explorado em minas. Já a encomienda era uma prestação de trabalho dos indígenas para pagamento de impostos. Quem cobrava isso eram os encomendeiros. Então, eles tinham o direito de ir lá pegar, de repente, toda uma aldeia, encomendar, né, esses indígenas, fazerem eles trabalhar para eles, e em troca, eles deveriam catequizar os nativos. Em troca da coroa, né, por ele ter essa mão de obra, ele deveria catequizar eles em nome da coroa espanhola. E esse sistema de encomienda, ela era usado tanto na mineração quanto na agricultura. Né? Eles comercializavam vários produtos, tecido, algodão, o açúcar, que era para exportação e era feito por mão de obra escrava, assim como no Brasil também aconteceu. Já a colonização inglesa na América, ela foi um contexto bem diferente, tanto na América do Norte quanto aqui, a colonização inglesa na América, ela se dá num contexto diferente, comparado às terras, né, colonizadas por espanhóis e por portugueses. Os ingleses, eles enviaram diversos corsários, ou seria piratas, né, a serviço do Estado inglês, também para fazer essas incursões, né, e saquear as terras que pertenciam aos portugueses e aos espanhóis. Aí a Inglaterra, por meio dessas companhias de comércio, explorava as terras americanas, dando a essas companhias o monopólio de comércio com a Europa. Mas nesse momento também vai acontecer o quê? A migração de ingleses pobres em busca de sustento e inicialmente trabalham sem receber salários, porque eles tinham contraído diversas dívidas, né, vindo aqui para a América. Outra forma de, dessa chegada deles, né, seria em busca de uma vida livre de perseguições, né? Se vivia na Europa Ocidental a questão das modificações a partir das reformas religiosas, né? Então eles estavam em busca de um lugar livre de perseguições. Outros acreditavam que através dessa liberdade religiosa eles teriam chegado a um novo mundo, a terra prometida e assim por diante, tá? Então, existiram vários mitos para explicar esses aspectos da América inglesa e a relação desses colonos ingleses e os nativos, né, independente de qual teoria se for usar, ela era muito violenta e gerou, né, aí a dizimação, uma diminuição drástica da população indígena. Né? Assim como na América Espanhola também, eles usaram armas e os costumes europeus foram impostos a essas comunidades, a essas populações, desestruturando elas e dessa forma facilitando a dominação. Essa colonização inglesa, os ingleses eles vão fundar 13 colônias que eram independentes entre si. Elas foram surgindo em diferentes épocas e diferentes lugares no território que hoje pertence aos Estados Unidos, na América do Norte. E elas foram divididas em 3 grupos conforme a característica delas. Então, por exemplo, as colônias do Norte, elas tinham um clima frio, se praticava policultura e usava mão de obra livre. As centrais tinham uma diversidade étnica, religiosa e econômica muito grande. E já as colônias do sul, elas eram subtropicais, tinha monocultura e usava mão de obra escrava. Né? Então, essa colonização bem diferente da colonização espanhola e da colonização portuguesa que a gente também conhece em relação à história do Brasil. Em relação às atividades, então, tá aqui o que a prof quer que vocês postem no AVA, que vocês já façam agora a atividade, para depois no chat estar pronta. É a atividade 7 da página 66, ok? As outras atividades vocês conseguem visualizar aqui no slide, pausando o vídeo, ok? Até depois!